Fala galera, começando então o 6º episódio do Pod Imóveis. Bom dia para quem está assistindo de dia, boa tarde para quem é da tarde e boa noite para quem é da noite. Gente, hoje o 6º episódio eu estou solo aqui, mais um episódio que eu estava ansiosa para gravar esse episódio. Foi uma honra, já eu vou apresentar a minha convidada especial desse podcast, que eu admiro. Sério, não posso falar palavrão aqui no nosso episódio, mas ela é F na regularização imobiliária. Mas antes de mais nada, se você ainda não segue a Sensato Imóveis, uma imobiliária especialista em imóveis de médio e alto padrão aqui de Brusque, segue a gente no Instagram. Me segue também no Instagram, segue o Pod Imóveis e é isso aí. Compartilha, curte, comenta com todo mundo que esse episódio vai desmistificar muita coisa sobre regularização, enfim, tudo sobre o mercado imobiliário. E agora, vamos lá. Ninguém, nada mais, nada menos que a rainha da regularização imobiliária de Brusque, Tainá, aqui do meu lado no Pod Imóveis. Tainá, seja muito bem-vinda. É um prazer te ter aqui. Muito obrigada, Jéssica, pela oportunidade. Eu é que agradeço o espaço por estar podendo falar sobre um tema tão importante. Eu defendo a minha causa, né? É importante sim, eu sou a chata da regularização. É um tema que vale a pena ser explicado e eu gosto de trazer ele de uma maneira muito leve, com exemplos, com brincadeiras, com analogias, né? Então, eu estou muito feliz em fazer parte desse espaço também de pioneirismo, né? Dentro da cidade de Brusque, né? Que legal. Tainá, passa aí pra galera o teu Instagram, para quem quer começar a te seguir, tomar um café contigo e que esse podcast te traga muita regularização e muito cliente. Amém, adoro um abacaxi para descascar. O meu Instagram é Tainá, Taina, normal, simples, _despachante. E podem me seguir lá, fazer perguntas, interagir no direct. Eu tô toda hora com o celular ali. E é uma coisa que é legal, tá o tempo inteiro lá contando a vivência, o dia a dia, os perrengues, o abacaxi, que nem tu diz. E é bacana essa vivência, né? Não só aquela coisa de o que é ITBI, o que é regularização. Não, é o dia a dia que faz a diferença, né? A gente acha que trazendo esses o que é, a gente já consegue esclarecer muita coisa para o pessoal, né? Mas quando a gente está no dia a dia e conversando com o cliente, né? Que daí a gente tem uma espécie enorme de clientes, né? Desde o empresário milionário até aquele cliente mais simples, né? Lá da área rural, às vezes da área urbana, mas que traz a sua simplicidade, que às vezes é de baixa escolaridade, né? Aí que a gente percebe que, cara, eu preciso falar ainda mais a língua dessa pessoa, porque se eu falar o que é ITBI, por mais simples, por mais exemplificado que eu traga, não é da realidade daquela pessoa. Tem muita coisa por trás ainda que ela precisa saber. E é esse o feeling que eu trago nas minhas redes sociais, sabe? O básico do básico do básico, bem mastigadinho, para que seja uma coisa, além de enriquecedora para quem assiste, seja interessante, não fique maçante, né? Exato. E para o cliente também, que eu imagino, principalmente assim, às vezes a pessoa um pouco mais simples, que não entende, enfim, não tem esse domínio. Às vezes ele vê você, tipo, batendo lá na porta esses dias. Hoje, acho que foi, eu tava criando o briefing do nosso podcast e aí eu vi um post teu que tu falava que, tipo, tu gostava de bater na porta do cliente, conversar com ele, explicar o que tu tá fazendo, quem que é. Porque às vezes a pessoa pensa, isso aí tá querendo passar a perna em mim, tá querendo tirar minha área e na minha terra, né? Então, como eu observo e tu consegue transparecer isso pro pessoal, do quão sério é o teu trabalho e o quanto você tenta ter esse cuidado com o teu cliente, né? Eu acho isso muito bacana. Que bom que a missão está sendo cumprida, realmente. Eu sempre falo assim, ó, que imóveis a gente trata com imóveis, e imóveis trata sobre vidas lá dentro, né? Vidas que se constroem dentro de um imóvel, e vida é movimento, né? Então, quando a gente tem essa tríade, assim, a gente tem que tentar trabalhar com o máximo de transparência e, de fato, humanizar a coisa de uma maneira que
que tu consiga atingir teu objetivo por meio daquela regularização, por meio daquele trabalho, né? Seja uma compra e venda, seja uma regularização, tu lida com muitos envolvidos, né? E tu é a pessoa-chave ali. Então, tu tem que se despir, tu tem que se tirar tuas armaduras, tu tem que tirar por vezes, aquela máscara de tainá despachante, ou às vezes quem é um advogado, tirar a máscara do advogado, aquele peso que vem por trás, né? Aquela imponência, para ali naquele momento onde você está em loco, num imóvel, às vezes numa situação de conflito, às vezes não também, mas trazer esse lado humano, né? A palavra humanização até hoje eu acho que está bem batida, né? Que a gente fala assim, as pessoas trazem a palavra humanização como um diferencial. Atendimento humanizado. Tá, mas até que ponto, né? Até que ponto você está realmente se despindo daquilo ali e sendo você, com seus valores, com as suas características, com aquilo que veio de berço, né? Então, é exatamente isso que eu trago no meu dia a dia, sabe? Eu realmente, assim, trazendo a clareza para o pessoal, trazendo as informações da maneira que elas são, tanto para o meu cliente, tanto para um confrontante que está ali desconfiado, ou, enfim, para uma outra pessoa que está envolvida na regularização, eu trago a transparência sempre, porque a verdade ela não faz curva, ela é um caminho só. Então, se eu trago a verdade para o meu cliente e trago a verdade para o confrontante, não vai ter espaço ali para dúvidas, para um desconfiar do outro, né? Na regularização, a gente tem muitas formas de resolver uma situação de litígio. Então, se não dá conversando com o confrontante, a gente pega um outro caminho também. E esse é o ponto-chave de estudar a regularização todos os dias. É muita lei nova, muda o tempo todo. Então, assim, cada lei, cada coisinha que sai nova é um caminho para tu resolver aquela situação que, mas e se eu não conseguir a assinatura do meu vizinho? Se eu não conseguir falar com ele? Se tu não conseguir ir lá, se ele não te atender? Eu falo, calma, vai dar tudo certo. Meios para isso a gente tem. Entendi. Nem tudo é ferro e fogo. Não. Sempre tem um jeitinho, não é só burocracia. Não é só chegar lá, dar carteiraço e falar, não, tô atendendo fulano e assina aqui. Tem que assinar aqui. Não, gente, não. Tu tens que entender que estás entrando, às vezes, na casa da pessoa, dentro daquilo que é dela, sabe? Ela que tá te dando a confiança, sabe? Justo. Então, é como se ela estivesse te entregando uma taça de cristal. E aí, aquela tacinha ali, tu tem que manejar até tu conseguir o teu objetivo. E se, porventura, tu não conseguir aquilo que tu queres com aquela pessoa da oposição, né? Tu tens os outros meios, assim. Tá tudo bem, agradece a confiança, né? Às vezes, de repente, a pessoa fecha a porta, vai conversar com o marido, vai conversar com o próprio advogado, uma outra pessoa de confiança. Muda de ideia, pensa melhor e vem. Eu sempre me coloco à disposição. Se tu mudar de ideia, se por acaso tu pensar melhor, eu tô aqui, tá tudo bem, eu te esclareço, repito quantas vezes for necessário. Porque é assim, né? Assim, de primeira é complicado mesmo a pessoa entender tudo e mastigar tudo, né? Então, a gente tem que fazer essa coisa humanizada mesmo, sabe? Do quebra-cabeça, do etapa por etapa, até que tudo seja concluído. Eu acredito que assim, essa parte, muitas vezes, da regularização, como a gente, muitas vezes, trabalha mais com essa questão de apartamento já pronto, mobiliado, às vezes a gente não tem tanto domínio. Então, aqui, assim, para mim, vai ser uma aula também contigo em relação a isso. Hoje, o que mais acontece, o que tu mais enfrenta, que você acha importante a gente falar com o pessoal, falar com quem quer regularizar o seu imóvel, enfim, desmistificar realmente esse processo, essa importância. A gente começa a abrir um leque para esse cliente, para essa pessoa, de muitas vezes ele já está com aquela barreira. Aquela barreira de assim, não, é burocrático, demora horrores e eu vou perder dinheiro, eu não preciso disso, deixa do jeito que tá. Hoje o que tu mais enfrenta na tua vivência e que tu vê como é uma falta, muitas vezes, de conhecimento das pessoas em relação a esse serviço prestado.
Agora eu vou falar diretamente com o cliente primeiro. Vou te dar 2 razões, assim. Meu Deus, esse podcast vai ter um monte de corte. Eu vou dar 2 razões, assim, para você regularizar agora o seu imóvel, né? Quanto mais tempo você espera, mais caro fica. Essa é uma certeza que a gente tem, é com tudo, né? Tu nunca viu arroz no mercado baixar de preço. Nem imóvel. Muito menos os imóveis. E muito menos as taxas que se cobram por aí, em prefeitura, cartório. Então, o primeiro motivo é esse. A cada ano, as tabelas dos cartórios aumentam. Elas não diminuem, elas aumentam. Todo 1º de janeiro, aqui em Santa Catarina, as tabelas reajustam. Esse já é um ótimo motivo para você começar a regularizar hoje. Eu já tô até anotando aqui no meu iPad. Todo dia 1º. E agora, em Santa Catarina, eles foram bem espertinhos. Eles fizeram, além do dia 1º de janeiro, eles fizeram mais um reajuste aí, mudou bastante coisa nos emolumentos de cartório. Agora, acho que foi em abril, março. Aqui também a gente teve aquele reajuste que tá todo mundo comentando, de 200%. De 200%? Mas na tabela de emolumentos, será? Dos cartórios? Eu não sei, eu vi que o pessoal de Balneário e Itajaí tava tudo reclamando desse... Eu acredito que seja isso, então. Porque a lei veio lá da Assembleia de Santa Catarina, né? E aí se aplica a todos os cartórios, todos os municípios. Eita, rapaz. Ficou bem chatinho para calcular, inclusive para quem paga. Mudou porque vai isso ficar também? mais... Sim, mudou. Ficou uma tabela progressiva lá, cada 50 mil acresce não sei quanto em relação ao valor do imóvel. Antes a gente tinha um teto máximo. Agora a gente tem uma tabela progressiva. E segundo, né? Quanto mais tempo você demora, além de você pagar mais caro, mais burocrático vai ficando. Regularizar um imóvel há 10 anos atrás era uma coisa, 10, 20 anos atrás. Regularizar um imóvel hoje é mais burocrático. Fazer um desmembramento, fazer uma retificação diária, fazer uma incorporação, porque as leis elas vão se especializando, as leis elas vão melhorando. Conforme o mercado se movimenta, conforme a gente vai tendo litígio, briga, conflito, um incorporador que não entrega uma obra, ou um cliente que deixa de pagar, ou, enfim, conforme o mercado, né, essa vida vai se movimentando dentro do mercado imobiliário, as leis elas precisam ser aperfeiçoadas. Claro que não acontece de um dia para o outro, mas a cada 10 anos, a cada 5 anos, as leis vão sendo melhoradas, as regrinhas vão sendo criadas. Não, agora não pode mais isso, porque lá começou um movimento que tal coisa, as construtoras isso, as construtoras aquilo, então vai ficando cada vez mais burocrático. Então é fato, você não vai escapar disso. Eu estou no mercado imobiliário há 10 anos e eu só vi nesses 10 anos as coisas se, entre aspas, complicarem. Mas de uma forma saudável, de uma forma que fique principalmente mais seguro para aquela pessoa que está comprando. De uma forma mais justa, né? Claro, de uma forma correta. Uma forma que equilibre aquela balança do poder econômico de um construtor, de um incorporador, com aquele cliente que reservou, às vezes, a vida toda, aquele valor para comprar o seu imóvel e, né, às vezes, acaba enfrentando uma dificuldade ou outra na entrega dele, enfim. Não é só burocracia, né? É uma burocracia que a principal intenção é te trazer segurança. Segurança jurídica, exatamente. Aquilo que a doutora Júlia falou no podcast anterior, assistam, inclusive. Gostei, né? Assistiu. A gente regulariza, a gente faz contrato, a gente burocratiza, mas para resguardar aquele direito futuro, né? Se tu deixa as coisas assim, vamos deixar tudo de boca mesmo, vamos deixar no fio do bigode, a gente acaba depois, 20, 30 anos depois, tendo que fazer uma usucapião, tendo que fazer uma reurb, porque lá na época as pessoas não fizeram o tal do contrato de compra e venda, que as pessoas também acabam banalizando um pouco, né? Tem um professor que eu sou aluna desse professor, e ele diz assim, é melhor qualquer contrato do que nenhum contrato. Porque qualquer documentozinho que tu tenha, seja ele mais simples que for, de uma página, ele vai dar aquela formalidade naquele ato que foi feito, naquela negociação que foi feita lá em 1995. Ele vai trazer essa segurança, essa oficialidade, ele vai trazer, né? Tu vai apresentar um documento de 1995 para o registrador ou para o tabelião, vai dar muito mais segurança para ele fazer qualquer coisa no teu imóvel do que tu simplesmente chegar lá e dizer assim, nós fizemos lá no guardanapo, mas eu já perdi esse guardanapo. Não, mas ele me prometeu, nós estava lá na beira do rio e ele falou, foi no fio do bigode, ele disse que ele ia fazer para mim.
Então, tu chegar lá com um contrato, só chegar lá com a tua palavra, é muito melhor um contrato. Então, assim, nunca deixem de fazer um contrato. E, de preferência, busquem pessoas especializadas para isso. Ou corretores que se preocupam com essa parte jurídica, que dão atenção para isso da maneira que a Jéssica dá. Ela tem toda uma equipe por trás, ela tem advogada, ela tem assessoria especializada na área que trata das burocracias aí de cartório, de escritura. Então, esse respaldo, ele é muito importante. Pode parecer chatinho agora, no começo, né? Mas ele vai te dar toda a segurança lá no futuro. E eu acredito que você já deve ter pegado muita coisa por aí, né? Esses exemplos que tu deve estar dando, se bobear é da tua vivência, é do teu dia a dia, que às vezes tu pensa, cara, como é que aceitou fazer isso, bicho? Não tens noção. Tu não tens. Se eu ficar aqui, ó, a gente podia ficar aqui até 10 da noite, tá? Só batendo bola. Porque eu já vi muita coisa. Não vou dizer que eu vi de tudo, porque eu quero ver muito mais ainda, né? Esse mundo é muito pequeno, né? O que é muito normal tu ver, assim? É muito grande, aliás, né? O que é normal eu ver? Cara, é muito normal eu ver pai brigando com filho e filho brigando com pai por conta de imóveis que os filhos acham que, por exemplo, os pais têm a obrigação de deixar como herança, né? Eu já vi muito filho falando mal de pai, porque ele divorciou da minha mãe, ou minha mãe morreu, digamos assim, ou vice-versa, né? Aí ele se juntou com aquela uma lá, e aquela uma lá tá fazendo a cabeça dele, e ele já vendeu, ou já passou pro nome dela. Cara, ele tá vivo, ele faz o que ele quer com o imóvel dele, sabe? Porque meu pai é um ingrato, porque ele não vai deixar nada pra mim quando eu morrer. Casos de família. Não, é muito caso de família. E eu adoro, né? Eu adoro sentar, tomar um café, já pá, já pum, já verificar o que é, o que não é. Então eu vejo muito isso, assim, conflito familiar, né? Com relação ao patrimônio, a deixar, não deixar. Ah, não, mas o meu irmão é um... é um tal, ele não merece. Tenho que eu ficar com esse imóvel, né? Outra coisa que eu vejo muito é briga de vizinho, né? Com certeza, né? Pegou um pedaço da minha terra. Nossa senhora, não, porque ele foi lá devagarinho, eu nem vi. Ele botou uma cerca lá e essa cerca tá 1 metro pra cá. E tal, aqui onde tá o muro dele é 30 centímetros do meu terreno. É, bicho. E assim, ó, por conta desses conflitos, né? Eu faço questão de mediar, né? Eu confio muito, assim, na minha capacidade de ouvir, de trazer o esclarecimento e trazer uma possível solução. Porque a gente tem que entender as dores das pessoas, né? Imóvel é movimento não, imóvel é vida e vida é movimento, né? Então, assim, o que tá por trás daquela briga? Qual é a dor do cliente, né? Qual é a dor do cliente? Qual que foi o tipo de convívio que ele sempre teve com esse vizinho ou não teve? Ou quais são as crenças dele? Pode parecer bobeira, mas se tu se despir, como eu falei anteriormente, né? E tu entrar lá, naquele imóvel, como uma alma humana que está disposta a entender uma outra alma humana, cara, muda o jogo. Muda completamente. Porque daí tu vai já conseguir... baixa, né? A guarda. Baixa a guarda, tu deixa para trás as tuas crenças, tu passa a olhar a pessoa e simplesmente olhar a pessoa, sem julgamentos, né? E aí, qual que é o objetivo do meu cliente? Não, preciso estar focado no objetivo do meu cliente. Então, preciso chegar num acordo, ou se de repente o meu cliente cede aquele 30 centímetros e, né? Como é que vamos fazer isso, né? Vamos chegar num acordo? Não vamos, né? Então, essa parte de briga de vizinhos é muito recorrente também. Inclusive, teve um vizinho uma vez, eu tava lá em Botuverá. Adoro fofoca. Fofoca imobiliária. Uma vez eu fui lá, né? Peguei, botei minha cliente no carro. Não, esse é problemático. Ela disse, eu vou contigo. Eu falei, não, bora então. Se vai comigo se for para ajudar, vamos embora. Porque às vezes também tem cliente que eu vejo que o próprio cliente é quem arruma a briga, né? Aí eu falo assim, não, deixa que eu vou nesse primeiro momento, né? A gente dá um jeitinho pra, né? É mais fácil. Porque às vezes, assim, se for pra criar mais conflito, não é interessante. Então, tudo é estratégia também, né, Jéssica? Porque senão aí a pessoa já te olha como sendo do time daquele cara, entre aspas, né? Exato. Chega lá 2 pessoas, né? É meio intimidador. Justo. Aí, eu fui lá. Cara, eu juro pra ti, eu bati foto de todo o caminho de onde eu tava. Porque eu pensava assim, não, se esse cara for isso tudo mesmo que essa mulher falou, eu preciso deixar prova pra polícia saber onde é que foi cometido esse crime. A louca, né? E chegou lá, o cara não era nada disso, aposta. Era sim. Ah, era? Era sim. Ixi, ele era plantador de fumo.
Ele era fornecedor de uma marca de cigarros aí bem grande. E ele tinha lá sua plantação. Ele não queria nos atender, ele estava todo desconfiado. Primeiro veio a mulher. Não, o que vocês querem? Blá, 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 blá. Esse é o caso da cerca. Que o vizinho colocou a tal da cerca avançando no terreno dele. Não, que tá, porque não vai atender vocês, porque ele já conversou com a fulana que era minha cliente, porque não dá, porque não tem acordo, que ele vai ter que tirar aquele portão, porque blá, blá, blá. E, cara, às vezes, assim, olhando, custa o cliente tirar o portão também? Justo. Sabe? Meu Deus! Aí vira uma briga de ego, né? Entendeu? Por isso que a gente precisa entender as pessoas, sabe? E aí, o cara veio. O cara era grande, ele tinha uma mão assim, ó. Cara, parecia que ele tava de luva. Cabeça. Nossa, ele era enorme. Ele parecia aqueles bichos, assim, dos desenhos animados. Assim, ele era muito grande. O cara era muito bruto, sabe? E ele veio com aquelas cintas de ferramenta, não tem? Ele tava com um facão. Ah, meu Deus do céu. E uma foice. Não sei se ele veio, assim, por intenção, se foi proposital, ou se ele já tava ali. Porque ele tava ali dando uma capinada e tal, né? E aí ele desceu pra falar com a gente. E aí... papo vai, papo vem, até conseguir amolecer o coração do homem, só que chegou num ponto da negociação, que eu pode ser que até dei uma forçada ali na hora, que ele disse assim, ó, olha aqui, ó, agora chega, agora deu, eu não quero mais falar sobre isso, e se vocês não sair daqui comigo pedindo, vai ser de outra forma. Eu só olhei para aquele facão e para aquela foice, eu falei, se a outra forma não é a palavra, vai ser o facão ou a foice, né? Gente, eu fiquei com muito medo, juro, porque assim, na hora, cara, o cara enorme falando comigo, 2 mulheres, né, ali na área rural de Botuverá, lá perto das cavernas. Gente do céu. Aí eu falei, pelo já menos... ia enterrar o corpo dentro das cavernas. Entendesse? Ele me intimidou, ele meio que... Eu acho que ele me ameaçou, né, gente? Só pode, né? Não, se não for... Se vocês não sair comigo falando aqui, por bem, vai ser de outro jeito, tipo isso. E aí eu falei, não, então tá, então tudo bem, tá tudo certo. Se o senhor mudar de ideia, o senhor dá uma ligadinha pra ela ou pra mim, tá. Dei ali o meu fechamento, botei minha cliente no carro e ó, perna pra que te quero. Sabe assim, um sítio meio macabro, assim. Tinha umas cabeças de boi no rancho dele, umas... Não sei, essa é uma coisa meio mórbida, estranha. A energia não tava boa. Tava um pouco estranha. Eu falei, vambora, né? Tá tudo certo. A gente tem família em casa. Não deu dessa vez. E, cara, desculpa a minha ignorância, porque realmente eu não entendo nada dessa questão de regularização. Tem alguma diferença de regularização de uma área rural para uma área... residencial? Urbana, a gente chama. Isso. Basicamente a cidade tem 2... Basicamente, tá, gente? Basicamente, de grosso modo, assim, falando. Ela tem 2 divisões, a rural e a urbana. Existem as expansões urbanas, existem outros tipos de zoneamento, que a gente chama, mas é basicamente urbano-rural. Essa parte do urbano-rural distingue bastante, diferencia bastante a complexidade daquilo que a gente vai pegar, até para fazer orçamento, tudo, né? Provavelmente o rural é mais complicado. Né? É mais complicado. É mais complicado porque... Não só porque a parte rural ela é menos explorada, né? É uma parte que ainda não sofreu intervenção do homem. O homem não foi lá e quis... parcelar o solo, fazer um desmembramento para construir uma casinha, ou um empreendedor que foi lá, pegou o seu terreno e fez um loteamento, ou fez um condomínio de casas geminadas. Essa área ainda não sofreu intervenção do homem, do empresário. Ela é economicamente esquecida ainda, né? Então, ela tá lá, né? As pessoas estão lá vivendo, às vezes plantando, às vezes não. E os documentos dessas áreas também estão lá, meio que esquecidos, meio que dentro da gaveta, quando tem. Então, além da área rural ter mais documentos fiscais, digamos assim, tem a parte do INCRA, tem parte de Receita Federal, tem parte de Cadastro Ambiental Rural. Então, é mais burocrática no sentido documental e também tende a ser mais enroladinha, assim. A ter matrículas mais antigas, de ser aquela matrícula do vô da pessoa ou do pai da pessoa que já morreu há muito tempo, sabe assim? Às uma vezes diferença não bem tem grande. nem isso, né? E aí a pessoa muitas vezes fala, né? Isso aí é rural, não preciso fazer, deixa assim do jeito que tá. Não é bem assim, não. Não é bem assim, Não né? é bem assim. Claro, o rural, né? Tu vai mexer num terreno rural...
Tu vai mexer para quê? Geralmente tu mexe para regularizar para ti mesmo, para deixar tudo certinho para um futuro. Às vezes um pai pensando num filho. Acontece bastante, sabe? Dos pais pensarem nos filhos. Não quero que o meu filho passe o que eu passei, regularizando o imóvel do meu pai. Ou, enfim, eu quero deixar tudo certo já para quando eu morrer. Tem gente que leva essa parte da burocracia, né? De ter as contas pagas, de ter a escritura no nome muito a sério. É como se fosse uma questão de honra. Eu percebo, sabe? Então, as pessoas, elas querem porque querem morrer e ter aquilo certo. Certinho, bonitinho. Certinho, bonitinho, né? Então, geralmente no rural acontece mais por questões particulares. No urbano, não. No urbano, daí já vem de tudo. Tanto por questões particulares, tanto porque eu tô negociando, tanto porque tem um construtor aí de olho, né? Então... E também não significa que o imóvel rurano... O imóvel rurano. Eu misturei rural com urbano. Tem também, tá? Rurano. O rurano! Mentira! Tô falando sério? Porque, Rurano. assim, ó, às vezes as faixas de zoneamento passam no município e quando o município vai fazer o zoneamento, enfim, ele não olha para ver, não, vamos passar a linha mais para cá, porque aqui tem o imóvel da Jéssica. E aí não vamos deixar o imóvel da Jéssica parte no rural e parte no urbano, né? Não acredito. Sim, mas já aconteceu. Rurano é uma ótima... Acabamos de criar um apelido aí pro imóvel que tem zoneamento misto. Misto. Tem. E é bem chatinho de lidar, viu? Rurano. Porque daí tem regras pro rural e regras pro urbano. Então, como é que tu lida, né? Com isso, sabe? Sendo que está no meio dos dois. É, exatamente. E uma informação muito importante para o cliente, que em Londrina, quando eu fiquei lá, era raro ter isso. Acho que o pessoal lá, talvez pelos imóveis ser de um valor maior, acaba envolvendo um financiamento, faz aquele terreno mais construção, enfim. Em Brusque, talvez antigamente não tinha isso, ou o pessoal não precisava, sei lá. O quanto... Aqui os nossos imóveis não são regularizados. Nossa. Cara, é incrível. Sim. Aqui nas cidades vizinhas, a pessoa chega, eu tenho uma casa sozinha no terreno para vender. Primeira pergunta que a gente já faz. Tá regularizada? Aí a pessoa diz, né? Não, tem matrícula, tudo certinho. Eu pago o IPTU. Eu pago o IPTU certinho. É bem isso. É, por isso que assim, ó, o tá regularizado, cara, eu nem pergunto se tá regularizado, porque a pessoa vai falar, não, eu pago IPTU todo ano. Gente, pagar IPTU não significa nada, tá? Com todo respeito. Assim, ó, tem que pagar? Tem, é uma obrigação? Sim. Mas porque o imóvel tá lá no teu nome na prefeitura, não significa que o imóvel esteja escriturado para você. Esteja no teu nome. A prefeitura tem um cadastro autônomo do registro de imóveis. São duas coisas diferentes que, inclusive, não se comunicam. Quem tem que fazer a comunicação de que mudou a propriedade é a própria pessoa, registrando a sua escritura, entendeu? Então, assim, isso não acontece de forma automática. Então, o imóvel está regularizado? Tá. Então, deixa eu ver a documentação. Tem que ver. Porque, por outro lado, também... O cliente ele não tem obrigação de saber, justo, né? Então, ele não vai saber te dizer se a casa está averbada, se não está averbada, se vai precisar de retificação diária, se não vai precisar. Então, tu tem que olhar essa documentação para fazer um pente fino, assim. Né? E daí, aí, por isso... É justamente esse o quê da questão, que aí a gente chega, não, tá regularizado, eu pago o IPTU. E aí, tu chega lá, a pessoa... tá sem o imóvel averbado, não existe a construção da casa. E aí o cliente não sabe, mas é uma informação importante para você, cliente, que quando a casa ela não está averbada no terreno, de uma forma mais clara, quando não aparece que existe em cima daquele terreno que tem 500 metros quadrados, que não existe a construção de uma casa de 250 metros quadrados, é como se essa casa ela não existisse para o registro de imóveis. E, consequentemente, mesmo você pagando IPTU, como é que o banco vai financiar essa casa se ela não aparece nessa escritura, né? Nessa matrícula, essa averbação? E aí a gente entra no serviço da Tainá, do despachante imobiliário, que é fazer essa regularização. Ou seja, quando o imóvel ele não está averbado em cima de um terreno, ele não pode ser financiado. Consequentemente, somente venda à vista. Ele não envolve porque o banco não tem uma garantia que esse teu imóvel está regularizado, que se o cliente não pagar, esse imóvel vai para leilão, né? Exatamente. E aí, o que acontece?
tu filtra mais os clientes que estão dispostos a comprar aquele imóvel, porque daí só o cliente que tem o dinheiro à vista vai poder comprar o teu imóvel. Isso eu falo muito, muito para os meus clientes. Eu falei, tá pensando em vender? Já regulariza. Ai, mas aí eu vou gastar quanto? Vai gastar. Eu falo, prepara o bolso. Porque a depender de como que tá a documentação desse teu imóvel, tu vai gastar mais ou menos. Se tu não tiver nenhum projetinho aprovado, nenhuma planta aprovada, nenhum alvará, nenhum habite, já era. Tu vai gastar muito. Porque tu vai ter que contratar engenheiro. O engenheiro vai ter que ir lá na tua casa, vai desenhar a tua casa como se ela fosse ser construída do zero hoje, com tudo, com o banheiro, com o quarto. Ele vai desenhar a tua casa como se tu fosse construir ela do zero hoje, né? Para daí emitir o alvará, para daí emitir o habite, para daí emitir a certidão negativa da Receita Federal, que já deveria ter sido emitido lá na época da construção, né? Para daí, por fim, averbar no cartório, né? Então, assim, façam, tá? Façam, porque depois tu vai demorar mais para vender e aí não adianta ou aí o cliente... cobrar do corretor. Ou quando o cliente chega e fala, né? Ah, não tá averbada, mas eu boto esse valor no meio da negociação e aí quando vender, eu averbo. Só que quanto tempo vai levar isso? Exatamente. Exatamente. Tu vai perder ali pelo menos uns 4 a 6 meses. E 4 a 6 meses dentro de uma venda é muita coisa, né, Jéssica? É esse tempo todo mesmo? Não dá para contar com menos. Porque até o engenheiro ir lá fazer a medição, elaborar o projeto, por mais que ele faça muito rápido, já vai uns 15 dias. Aí bota 30. 30. Prefeitura, o prazo mínimo de protocolo é 30 dias. Então, teoricamente, tu não pode exigir que a prefeitura faça em menos de 30, porque o prazo legal da prefeitura é 30. Entendeu? Aí vamos supor que tem uma exigência aqui, uma exigência lá. Ah, tua fossa. Tem fossa na tua casa? Não tem. Vai ter que botar a fossa. Ah, tem? Então tens ali o tal do recibo da empresa para eu ver como que é essa fossa, se essa fossa atende os requisitos de quanto... Porque assim, Jéssica, tu mora numa casa. Se a tua família tem 5 pessoas e a fossa é para 2, a tua fossa não tem... Só um exemplo também, tá? Só tô dando um exemplo numérico assim, mas pode ser que atenda. Mas vamos supor, às vezes mora numa casa muita gente, sei lá. Às vezes tem mais de uma casa no terreno, já, né? Tem gente que faz o puxadinho, já tem mais de uma família ali, tem 2 famílias com seus filhos. E aí a fossa é aquela lá da casa dos pais ainda, de quando eles casaram, sabe? Então como é que essa fossa vai suportar as necessidades fisiológicas de todo mundo que mora lá hoje? De todo mundo que mora lá. Entendeu? Então tem todas essas partes assim, sabe? Que daí o fiscal pode exigir, que pode atrasar esse prazo de 30 dias. E aí a gente já vai, de repente, para 60, 90, sabe? E aí tem a parte do cartório, que daí é os 20 dias úteis, né? Mas aí úteis convertido em corrido dá mais uns 30. Aí faz toda essa verbação, toda essa questão burocrática, e depois a pessoa quer financiar, é mais 60 dias de financiamento com a escrituração. Aí quando tu vê, passou um ano, uma coisa que se você tivesse feito com calma, sem pressa, sem tempo, ou se já tivesse feito da forma correta no começo. E eu vejo, gente, meu Deus, gente. Eu sou a rainha da fofoca aqui. É que chega muita informação pra gente, né? Os clientes, eles se abrem mesmo. Às vezes o meu escritório vira consultório de psicologia. Mas é normal, o corretor é assim também, né? É psicólogo, terapeuta. E assim, a gente vê engenheiro dizendo pro cliente que não precisa verbar. Eu acho assim, se tu não tem... Da onde que sai essa informação, né? Não fala isso pro teu cliente. Eu tive um cliente que chegou com essa informação. Não, meu engenheiro falou que não precisava se preocupar com isso. Cara, não fala isso pro teu cliente, sabe? Porque isso vai repercutir mais negativamente na vida dele do que positivo. Porque ele bateu lá no meu escritório com esse problema, vai ter que gastar. E dali pra frente a gente acabou de explicar, vocês já sabem. É burocracia e gasto atrás de gasto. E assim... eu acho isso de uma forma totalmente incoerente de tu falar pra pessoa, porque você sabe que é uma regra, você sabe que é correto fazer isso, você já tá instruindo que começa errado, vai terminar errado, aí lá na frente quem paga a consequência é o cliente. E é aquela brincadeira não, é aquela frase, né? Casa de... Ferreiro, espeto de pau, né? Mas, na verdade, eu nem era corretora ainda. Meus pais também fizeram uma casa, enfim...
nessa inocência de não envolver financiamento e tudo mais. E chegou na hora de vender, quando eles se divorciaram. Lá vai ter que fazer tudo. Viu? Planta. Então, a gente nunca sabe o nosso dia de amanhã. Vida é movimento. Vida é movimento. Hoje tá tudo certo, tá tudo lindo. Não vou averbar porque não tem necessidade, não precisa. Não vou morrer, ou não vou divorciar, ou... não vai? Então tá bom. Então vamos ver. Entende? Então, tipo assim, faz certo. Faz do jeito certo. E aí, quando tu faz esse teu serviço, essa assessoria, tu cuida disso tudo pro cliente. Do início ao fim, tu conta com esses teus parceiros. Sim, sim, eu vou do início ao fim. Se o cliente vem com uma demanda, seja ela qual for, se eu não conseguir tocar do início ao fim, porque tem coisas que a gente depende de outro responsável técnico, né? Inclusive corretor, às vezes, para fazer uma avaliação, né? Um engenheiro, um arquiteto para fazer a planta, ou advogado para assinar, fazer a parte privativa da advocacia, eu tenho toda essa cartela de parceiros e eu só trabalho com quem eu confio. Eu não boto minha mão no fogo, já fiz, mas não boto mais minha mão no fogo para indicar qualquer profissional. Porque é R$1.000 mais barato. Não, mas eu sei o que eu tô falando, vai por mim, né? E eu supervisiono tudo, eu faço a gestão de tudo, eu falo com o engenheiro, eu dou o feedback pro cliente, sabe? Quinzenal ou a cada 20 dias, de como que tá, como é que não tá. O cliente, eu pego na mão do cliente e vou até o final, literalmente, assim. Tudo centraliza contigo e tu vai passando o feedback pro cliente. Isso mesmo. Ele não se incomoda, porque ele já tá com um problema, né? Eu entendo que é chato pro cliente ficar tendo que lidar com fulano, ciclano, beltrano, né? Recebendo várias informações de várias maneiras, né? Então, assim, vamos centralizar, vamos fazer um trabalho diferenciado. Centraliza pra mim, que eu sei o que eu falo, como eu falo, do jeito certo pro cliente. Exatamente. Não tem mais esse negócio de telefone sem fio, que isso é um problema enorme também, né? Nas burocracias aí, nas negociações. Então, eu faço questão de centralizar. Quer ver quando o cliente tenta fazer sozinho, né? Assim, é uma opção que ele tem, né? Mas imagina, ir na prefeitura, eu nem sei qual que é o processo em si, né? Mas, tipo, não, deixa que eu vou dar jeito. Aí o que era para levar, sei lá, 6 meses, aí vai levar 1 ano e meio. Com certeza, a gente sabe os caminhos, né? A gente sabe exatamente onde é que a gente tem que ir. O cliente já vai de cara perder tempo perguntando onde é que é, ou errando a sala, batendo na sala errada. A gente já sabe onde ir e com quem falar, né? E é sobre isso. E era um assunto que era... Eu gosto quando não tem nenhum script, um roteiro. Mas como que tu entrou nessa parte de despachante imobiliário, nessa parte imobiliária? Eu não conheço a tua história. Vamos lá. Não era para ser, não foi nada planejado. Não cresci tendo sonho de... Não, imagina, eu jamais imaginava isso. Eu me formei secretária executiva bilíngue em 2011 na FURB. E eu comecei assessorando executivos. Eu era secretária executiva de presidentes, diretores de empresas. Só que teve uma hora que eu cansei. Eu sempre fui meio rebelde, assim, sabe? Nunca gostei muito, assim, de cumprir as regras exatamente. Por mais que eu lide com burocracia, mas, assim, tem coisa, assim, que eu não me encaixo, sabe? Eu sou muito de sair fora da caixa, assim, de querer fazer as minhas regras, minhas coisas. E aí eu cansei. Sagitariana? Não, canceriana, acredita? Canceriana? Não sei por quê também, mas enfim. Eu comecei a cansar de trabalhar para os outros. Porque, sabe aquele filme Diabo Veste Prada? É assim. Não, vocês não têm noção. Até resolver problema da Sky que não ligava, a gente resolvia, pra ti. Sabe? Ração do gato e não sei o quê. E, cara, desde o problema mais assim, cancelou meu voo, te vira. Até ração do gato a gente tinha que fazer, sabe? Então eu cansei um pouco dessa situação de tu ser o anjo da vida da pessoa e, de certa forma, ser mal remunerado, ter aquela remuneração muito limitada a um plano de cargos e salários, ou enfim. Isso tu tinha que idade? Isso eu tinha 23. 23? Bem novinha. Já era bem rebeldezinha. E aí, Aí teve uma empresa... Aí eu entrei na Embraed. E entrei sendo secretária da presidência. Eu trabalhei com o Rogério Rosa, né? Hoje ele é falecido, mas ele foi o construtor da Embraed em Balneário Camboriú.
E eu entrei sendo secretária dele. Mas, enfim, eu acabei não me adaptando ao sistema familiar de gestão, né? Mas eu não queria trocar de empresa. Eu gostava muito da empresa. Amava trabalhar lá dentro. E a gerente do jurídico já estava de olho em mim. E eu tinha desabafado para ela, assim. Falei, eu acho que eu não quero mais ficar aqui e tal. E ela disse assim, se acharem uma pessoa pro teu lugar e se tu quiser mesmo sair, tu vem comigo. E foi isso que aconteceu. Uhum. Ela me abraçou, eu abracei ela, a gente foi. No começo eu era uma assistente que só mandava boleto de marinha para os clientes. Fazia isso praticamente o dia todo. Fazia bem trabalho de estagiário, assim, bem coisa operacional, assim, e tal. E aí eu fui crescendo, fui gostando desse backstage, assim, mas podendo ver as coisas resolvidas pela minha... Não sei, é uma coisa diferente, assim, que rola, assim, no mundo da escritura, da regularização. Mais útil, assim, sei lá. Eu acho que sim. De maior valor. Alcançando mais pessoas, talvez, sabe? Com uma outra função, assim, social, digamos assim, dentro da situação. E aí, ela faz direito, faz faculdade de direito. Só que daí eu morava em Brusque, ia para Balneário. Aí, se eu fizesse a faculdade, cara, minha vida ia virar uma coisa... Ia virar do contrário, assim, né? Aí eu falei, não, eu não estou preparada para o direito agora, não é o momento. Aí fiz a pós em direito imobiliário. E aí fui crescendo, porque daí a empresa tinha, né, o plano de cargos e salários. Aí fui aumentando, fui crescendo dentro da empresa. Até eu virar analista. E aí, para eu crescer mais mesmo e virar outras coisas, aí eu tinha que fazer a faculdade de direito e ser advogada, né? Mas... Dentro desses 5 anos que eu trabalhei na Embred, eu vivenciei de tudo. Eu fiz tudo, eu cobria férias de todo mundo. Eu cobria a minha coordenação. Então, eu era uma pessoa de extrema confiança da gerência e tinha acesso a todas as situações imobiliárias. Desde contrato, cessão, acompanhava as incorporações, acompanhava os imóveis de terceiro que entravam como parte de pagamento. Eu que cuidava da regularização deles, que às vezes entrava com uma penhora, uma hipoteca, ou entrava com alguma pendência documental. Eu ia lá e regularizava isso. Cuidava da parte de litígio, né, de execução dos clientes que não pagavam as suas parcelinhas, né? Enfim, eu lidava assim... Caramba, fazia de tudo também, né? Eu fazia de tudo, assim. Claro que não tudo junto, né? Teve os momentos que eu fazia tais e tais funções, mas ali eu tive uma bagagem, assim, enorme. Aí voltei para Brusque, fiz o meu planejamento, falei, não, tá muito cansativo, eu preciso, não dá mais para mim. Tu é nascida de Brusque mesmo? Sim, eu sou natural de Brusque, eu nunca saí de Brusque para trabalhar, eu sempre ia e voltava, então era muito pesado para mim, assim. Eu chegava em casa às 7 horas, 8 horas da noite e acabava não tendo mais vida, assim. Por mais que eu gostasse muito de lá, acabou não dando certo. Fiz a minha transição, vim para Brusque. Aí, tipo, do 10 eu fui pro 0, pro 2, pro 3, pro 4. Fui crescendo de novo na escala, né? Tinha um salário muito bom na época. Eu ganhava em torno de 5 mil reais. E eu pensei assim, eu nunca mais vou conseguir ganhar o que eu ganhava lá, né? Aí, meu primeiro emprego em Brusque foi numa advocacia. Eu ganhava 800 reais. Meu! E aí fui trocando. Nunca me conformando, sempre querendo sair fora da caixa, né? Até que veio a pandemia em 2020. E aí eu estava trabalhando de contrato fixo para uma imobiliária, onde o proprietário da imobiliária também construía e tal. E eu acabava ajudando um pouco na imobiliária, mas mais forte na questão dos negócios dele ali, né? E aí veio a pandemia e ele disse assim, vou ter que reduzir o teu contrato, infelizmente. Vou ter que te dar 25% de redução. Eu falei, não! Voltar a estaca zero, não, pelo amor de Deus, né? O medo, né, da crença, né? De voltar a ganhar pouco e, né, da escassez, né? Falei, tá, tudo bem, não tem problema, não tem o que fazer, né? A crise é mundial. Sim. Mas eu vou buscar esse 25% de outra maneira, se pra ti tiver tudo bem, né? E aí eu comecei a captar clientes fora pra suprir aquele 25% que me foi cortado. E aí deu 2, 3, 4 meses. A minha renda de clientes por fora já tinha superado o que eu ganhava ali com eles. Né? E não ganhava mal, ganhava até bacana, assim. E aí eu falei, cara, isso dá certo. E eu fui me crescendo, me fortificando, me fortalecendo, buscando aprender. Ganhando confiança, acreditando mais em si. Exatamente. E aí só foi. Aí tu pegou, saiu e agora tá só... Só com a minha empresa. Só com a tua empresa mesmo. Só com a minha empresa. Que massa. E aí isso tudo já faz o quê? 10 anos?
Desde que eu comecei lá na Embraed, em 2013. Saí em 2019. Aí veio a pandemia em 2020. Pegou a onda boa. Aí, em 2020, ali, eu já meio que no metade do ano, era meio autônoma, meio contrato fixo de prestação de serviço. Mas dá pra dizer, assim, uns 4 anos já como despachante. Do meu escritório autônomo. Que fica ali na Águas Claras. Fica um pouquinho antes. É meio que... Perto da Boeing, né? Perto da Boeing, ali na rua principal, na rua Florianópolis, de frente pra Panissa. Né? Então, tem a minha plaquinha ali. Quem passar por ali, buzina, estarei ali. Ou para tomar um café, saber como funciona a regularização, que não é bicho de 7 cabeças. Não é. Vem comigo, porque a gente faz a regularização se tornar uma coisa bem leve, bem gostosa. E se for um bicho de 7 cabeças, um dragão da Guabiruba, deixa com ela que ela resolve. Meu Deus, adoro. Pode trazer pra mim, que eu adoro. O problema, quanto maior ele for, quanto pior parece ser, traz pra mim que a gente resolve. Mas eu acho que a dica principal, e que eu anotei, quanto mais tempo, mais caro e mais burocrático. Mais burocrático, porque as pessoas vão morrendo, as pessoas vão se divorciando. Lembra que vida é movimento. Então, tudo que tem influência na vida civil das pessoas, casamento, divórcio, um novo casamento, uma união estável, uma partilha de bens, um inventário, tudo, absolutamente tudo, tem reflexo no patrimônio da pessoa. Então, quanto mais tempo, mais a bola de neve vai aumentando, entendeu? Não procrastinar mais. Não faça amanhã o que você pode fazer hoje, né? Não bota embaixo do tapete, que cada vez fica pior, cada vez fica mais enrolado. Uma hora a conta vem. Exatamente. Né? Então, assume a responsabilidade, assume o compromisso. Você tem que regularizar isso, você tem que deixar redondinho. Se não for para você, é para o futuro dos seus filhos, é para o seu patrimônio, para o que você vai deixar. Enfim, vai com quem entende, deixa redondinho e é isso aí, né, Tainá? Assim, ó, ter uma pessoa com quem você confia esses papéis, né? Já é, assim, 70% do caminho. Pagar de menos. Eu sempre falo assim, eu sou uma mãe para os meus clientes, né? Porque a gente atende de todo tipo. O cliente que quer pagar à vista e o cliente que não tem R$1 no bolso para começar. Mas eu falei, se é isso que tá te deixando com a dor de cabeça... Cara, tem gente que não dorme, tem gente que chega lá preocupadíssimo, sabe? Falei, cara, tu quer pagar quanto e quando? Vamos fazer. Vamos fazer, cara. Bora. Vai deixar certo, né? Bora. Vamos fazer um orçamento. Se estás aí com um problema, pelo menos faz o orçamento para tu te programar. Daqui uns 2, 3, 6 meses, 1 ano, começar, né? Mas às vezes a situação não é tão grave quanto a gente imagina. Às vezes a gente que faz o bicho na nossa cabeça. Porque o vizinho falou que tal fulano fez tal coisa, e aí o parente dele que mora não sei aonde falou isso, e na verdade não é nada disso. Sabe, só para finalizar, eu tenho uma história bem legal de uma regularização que eu fiz, onde a cliente disse assim, ó, eu vou falar o teu nome aos 4 cantos, porque eu ouvi de muita gente, inclusive da minha família, que eu nunca ia ter a escritura do meu imóvel. Nunca. Me arrepiei aqui agora. Que eu nunca ia ter a escritura do meu imóvel. E eu passei por vários profissionais, ninguém nem me passava orçamento. Eu ia lá, a pessoa esquecia de mim. A pessoa contratou comigo, em 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, eu entreguei a escritura dela. De 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás. Imagina a alegria dessa pessoa, sabe? Cara, me arrepiei. Não tem preço, agora. tá? Não tem preço. É por isso que eu faço com muita vitalidade, com muito amor, assim. Porque tu poder ser o remédio que tira a dor daquela pessoa... Gratificante, né? É maravilhoso. É gratificante ver que a tua profissão é uma profissão de valor, né? Eu, pelo menos, eu vejo isso na corretagem também, que eu encontrei isso na corretagem... É a questão do propósito. Isso. O real propósito. O real propósito. Tipo assim, poxa, eu sinto isso forte dentro de mim com a missão de mudar a vida das pessoas. Desde sempre eu tenho isso. E aí eu consegui encontrar na corretagem isso. Tipo, através de uma remuneração que também é boa pra mim. Eu não vou ser hipócrita em relação a isso. Mas, tipo assim, cara, eu tô fazendo a diferença. Isso. No mundo. E também em outras áreas que não é só a corretagem diretamente, né, Jéssica? Por exemplo, esse Pode Imóveis, o podcast da Jéssica, é uma forma de educação imobiliária que todo mundo precisa. Porque a partir do momento que tu tem informação, por mínima que seja, tu não vai mais ser enganado. O profissional não te passa mais a perna, porque existe muito isso também, sabe? Aquele profissional que tá só de olho no dinheiro.
E é complicado, né? É complicado. É complicado porque o cliente sempre vai ser a parte mais frágil, a parte que sabe menos, a parte que domina menos, porque ele está na mão daquele profissional, né? Então, o mínimo de informação que a gente conseguir levar para essas pessoas já é muita coisa. Exatamente. É maravilhoso. Parabéns pelo trabalho. Obrigada pela sua presença aqui no podcast. Foi uma honra. E é isso aí. Muito obrigada. Obrigada também, gente. Gente, então é isso. Finalizando o 6º episódio do Pod Móveis. Segue a Tainá lá, compartilha, comenta e te vejo no 7º episódio.